Muito bem, entrevista do dia. Hoje, com muito prazer, recebemos aqui, vamos entrevistar o prefeito Saldi. Muito bom dia, prefeito, obrigado pela presença. Bom dia, Pedro, Bruno, Alberto, nosso presidente. É um prazer realmente estar aqui, esclarecendo algumas coisas aí para a população, né? E dialogando aqui com o meu presidente, que faz essa tão grande parceria lá com a Câmara Municipal. A Prefeitura não vive sem Câmara Municipal de forma alguma. Perfeito, perfeito. Aliás, é importante já abrir com esse tema, já que o senhor fez um link aí, né, sobre Câmara Municipal. Acompanhei uma postagem ontem na Câmara Municipal de Taubaté de uma reunião dos vereadores, não foi uma audiência, né, não foi uma sessão ordinária, houve uma reunião de todos os vereadores para analisar a crise econômica da cidade de Taubaté. Até eu peço para que o presidente Roberto Barreto explique para o ouvinte por que isso foi feito num sentido, podemos até dizer extraoficial, porque oficialmente seria numa sessão da Câmara Municipal, foi feita uma reunião em uma mesa, se sentaram ali para discutir o assunto dos vereadores. O porquê disso, o presidente? Agora não falo com o Roberto Barreto, falo com o presidente da Câmara. A Câmara de Vereadores é um órgão independente e é um órgão que tem o poder de fiscalizar. Essa é a função principal dos vereadores, né? E a população vem cobrando muitos vereadores sobre a cobrança do que está acontecendo na cidade, as questões questão da saúde, atraso de pagamento, limpeza urbana, todo esse contexto que a gente sabe que está acontecendo na cidade. E os vereadores vêm sendo muito cobrados, falando assim, os vereadores não fazendo nada, os vereadores não fazendo nada. Só que a população, ela precisa entender que a função do vereador de fiscalizar também é limitada, né? A gente não pode ir lá e executar. Eu não posso chegar lá no prefeito e falar ao prefeito, dá licença aqui, pega esse contrato aqui, cancela, paga aquela conta lá. Quem decide isso é o executivo, que é o prefeito. Cabe aos vereadores, no máximo, questionar, pedir informação e falar para o prefeito o que ele acha que deve fazer. Mas quem deve tomar a decisão é o prefeito. E a população acha que o vereador tem muito poder. Então essa reunião foi principalmente para chamar todos os vereadores, 19 vereadores foram convidados, nem todos compareceram, alguns tinham seus compromissos, não pôde comparecer, mas estava lá tanto oposição quanto situação, né, que apoiam o prefeito ou não, discutindo essas questões, né? E o que a gente entendeu é que a gente precisa de mais informação. Por quê? Às vezes a prefeitura está tomando decisões que estão tendo resultado positivo, mas a gente, que é vereador, não está sabendo dessas decisões e esses resultados positivos, que para que a gente possa levar para a população, né? Então a gente discutiu lá os vereadores, queremos entender agora, né, conversando até com o prefeito aqui, para que a Secretaria de Finanças faça uma apresentação para esses vereadores de quais são as medidas que estão sendo tomadas, né, quanto está economizando nessas decisões, quais são os contratos que estão sendo pagos, quais são as decisões, para que traga uma transparência para os vereadores também, para que eles possam levar essa informação à população. E só fechar, a população, se ela assistir a sessão da Câmara Municipal, principalmente na parte que discute os requerimentos, ali que ele vai ver a atuação do vereador na fiscalização. Porque é ali que o vereador apresenta os requerimentos, questionando a prefeitura qual é a resposta dessa informação, né? Então a população ela precisa entender como é que funciona o mecanismo e assistir mais a sessão da Câmara e acompanhar. O prefeito sabe muito bem disso, que tanto a oposição quanto até vereadores da base fazem questionamentos duros à prefeitura, querendo saber a informação, que é a função do vereador fiscalizar. Antes de passar até para o prefeito falar sobre o assunto, o Barreto, eu acho, pelo que eu acompanho, principalmente na rede social e também em algumas participações de ouvintes em emissoras de rádio, TV e tudo mais, é a postura da Câmara Municipal de Taubaté numa crise como essa, ela aparecer pouco para discutir o assunto e tudo mais. Essa reunião de ontem significa uma mudança de postura da Câmara Municipal ou não? Não, a Câmara não mudou a sua postura. O que acontece é o seguinte, o que a gente não pode também, foi discutido lá, que a gente trabalhar em cima de desinformação. Aí o vereador, que às vezes é oposição, porque ele está oposição ao prefeito, ele gera desinformação na população para colocar o prefeito numa situação ruim, uma prefeitura numa situação ruim, nós não concordamos com isso também. Nós somos a favor da verdade, né? Então vou te dar um exemplo aqui. O prefeito comprou o SAAD e aí está atrasado o dinheiro na saúde. Não tem nada a ver uma coisa com outra, isso é desinformação. Porque dinheiro da educação é da educação. Se sobrar dinheiro da educação, eu não posso gastar. Isso foi falar para o vereador? Foi falar para o vereador. Quem é o vereador? Não vou falar o nome agora, mas não é o caso, é o contexto geral. O que acontece? Quando um vereador fala na tribuna
que não pagou, comprou o SAAD, por exemplo, e agora não tem dinheiro para pagar o hospital. Não tem nada a ver uma coisa com outra, o orçamento é separado. Se o dinheiro da educação, eu só posso gastar com a educação. Se sobrar dinheiro da educação, eu não posso gastar com saúde, eu não posso asfaltar a rua. E um vereador que tem esse conhecimento técnico e passa essa desinformação para a população, ou um jornalista, por exemplo, uma rádio, um jornal, uma TV, que escreve algo e fala algo dessa forma, está gerando desinformação. Então, o que a gente foi pautado na reunião, gente, vamos trabalhar com a verdade. Se tem alguma coisa errada, vamos questionar o prefeito e falar que está errado. Se está certo, vamos falar que está certo. E eu digo mais, né, que aquele problema, eu sempre coloco aqui para os companheiros que a gente está fazendo, na hora que o ouvinte participa, ele dá uma opinião, cabe a responsabilidade do jornalista, do apresentador, explicar para o ouvinte. Porque o ouvinte, o povo, ele sabe pouco, né? Ele acaba misturando informações. Então ele precisa ser corrigido, esclarecido. Mesmo que isso dê um sentido de defesa ao prefeito. Exatamente, as pessoas acham que está passando pano. Mas não está falando a verdade. O né? prefeito, o senhor ficou sabendo dessa reunião da Câmara Municipal, recebeu como surpresa, o senhor já sabia da reunião, como é que o senhor recebeu? Eu tenho todo esse tempo que o Alberto falou. Claro, cronometrado. Então vamos... Teve mais uma informação aí sobre as minhas contas que foram desbloqueadas, que também estava ouvindo, né, a rádio. E é importante a gente entender e começar lá mesmo, que começou isso na transição. Quando eu sentei com o ex-prefeito e falei assim para ele, olha, a única coisa que eu quero na vida, nós estamos numa pandemia, você me mantém a agência. A agência hoje, só para a população entender, eu não consigo fazer uma propaganda, uma veiculação em rádio, televisão, sem passar pela agência. É proibido a prefeitura fazer um negócio desse. Bom, a gente com uma pandemia precisando anunciar qual é o horário de vacinação, aonde iam ser os postos de vacinação, só tinha a internet. Porque o ex-prefeito, não renovou a agência de publicidade. Não tinha outra possibilidade, porque senão eram vidas, são vidas, eu precisava informar de qualquer jeito isso. E aí veio o negócio, só tem um jeito, fazer por emergencial. Tô tomando no meio da cabeça, porque não tinha outra forma de fazê-lo. Como que eu ia fazer que a pessoa ia lá no Continental para ser vacinado, que ia ter vacina lá, ou ia ter no outro PAMO, outro no outro posto? Não havia outra forma senão essa. Demorou muito. A licitação, como todas as licitações nossas, estão demorando demais. Né? Mas saímos... Algo muito anormal, né? Saímos muito avante e correndo em cima disso. Isso fecha o caminho. Por que foi aberto a emergencial e o que teve que fazer? Por que tivemos que fazer isso? Senão a gente não tinha informação nenhuma da onde estavam os postos, aonde ia ser a vacinação, qual a idade, enfim, todo esse processo que era importantíssimo na época. Voltando aqui, eu entro na prefeitura ainda com 200 milhões de restos a pagar e depois Ford saindo, LG saindo 80% dela e uma pandemia sem tamanho muito maior que 2020. Criei sem saber do que a gente ia ter de restos a pagar, né? Sem contar a dívida do CAF que entrou só em 2022. Né? Mas vamos pensar só em 2021. 2021 criei um plano de trabalho, porque se eu ficasse só pagando dívida, eu estava danado. O plano de trabalho, tendo uma pandemia que as lojas estavam fechando, os escritórios estavam fechando, supermercados fechando, não havia outra possibilidade. Peguei a maior empresa que tem em Taubaté, que é a Prefeitura Municipal. Incentivei em salários, adiantei 13º, paguei férias, paguei licenciamento de todos que estavam atrasados, injetei dinheiro na economia. Porque eu injetando dinheiro na economia, eu salvei parte dos empregos que estavam lá. Cheguei aí em várias lojas e falar assim, abre-se meia porta, porque o decreto do governador diz que pode abrir, trabalhar a parte administrativa. Então abra meia porta e vamos trabalhar meia porta.
criei um plano de trabalho. Esse plano de trabalho, o próprio vereador que é o que se diz o mais técnico lá da prefeitura, da Câmara, ele mesmo falou que 2021 foi muito bom. Foi mesmo. 2021 foi muito bom. Entrou o CAF em 2022. 35 milhões. A parcela. A parcela. Aliás, a parcela foi de 30 e depois veio mais juros, correção monetária, 15 dias depois, um boleto de 1 milhão de dólares de boleto, de juros disso. Né? Fora a taxa cambial, que mudou, né? Porque o dólar era 2,90, passou para 5. Quer dizer, fora isso, ainda você tinha que pagar mais 1 milhão de dólares de juros. Entramos numa fase crítica. Tinha ainda que continuar com os aumentos e a reforma administrativa veio para isso, para a gente incentivar o comércio. Deu tanto certo que a gente, nos últimos 8 anos, ele perdeu 8.750 empregos e nós construímos em 2 anos e 3 meses 10 mil empregos. Subimos o orçamento e a nossa receita de 982 milhões para 1 bi e 600 hoje, né, que a gente deve fechar em 1 bi e 600. 60% de aumento. Qual cidade cresceu 60% de aumento? Isso é fruto, isso gerou esse fruto que é a Embraer que está vindo, a CSN, porque ninguém vem para uma cidade que está caindo, ninguém vem para uma cidade que está afundando. Você tem o melhor produto da sua vida. Você vai abrir numa rua que não tem movimento, que está acabando, Não, você vai abrir na melhor rua que você tem. Qual a melhor rua? Taubaté. Ganhamos de 5 países, como China, Taiwan, Suíça, 2 estados dos Estados Unidos. Uau! Foi luta, foi trabalho, foi ações certas e certeiras. Agora é a hora. 2020, olha, eu ia tocar assim até o final do meu mandato. Eu saí de 200 milhões restos a pagar, hoje eu tô com 92. Não 900, porque quando ele fala 900, esse paladino lá, quando ele fala 900, entenda, é empenho. Empenho quer dizer que tem muitas atas que eu nem vou comprar, tem de recursos que eu não vou usar, tem um monte de coisa. Empenhos que são cancelados, né? Coisas que com certeza serão canceladas. Hoje a dívida de 92 milhões, ou perto disso, sobe um pouco, mas é isso que a gente tem, que dividimos 50% disso. Porque conseguimos pagar as contas. Negociei com todos. Aí você chega em 2022, ia dar tudo certinho, cai o ICMS, Fundo de Participação dos municípios. Danou. O que eu tinha programado a nível de município, o Estado e o governo federal vieram e fizeram assim, parou. Tem que outra vez sentar a mão no freio de mão, e agora sim, sentar a mão no freio de mão, aproveitar esse instrumento que o MP mandou para a gente atualizar, refazer o nosso administrativo. Sabe quantos cargos hoje eu não estou usando no administrativo hoje? 62. 62 cargos estão vazios. Ninguém sabe disso. Precisa divulgar. 62 cargos, criar cargos não é o que custa. O que custa é ter pessoas nos cargos. Porque cargo, você está preparando a cidade para o futuro. E não, aí fica assim, criou 200 cargos. Eu podia criar 1.000. Depende, se eu for pôr só 50 pessoas neles, acabou-se. Eu estou preparando a cidade para o futuro. Que foi isso que a gente fez. Então, a partir desse momento, nós estamos tomando um outro rumo. A Gamute, que agiu com má fé com relação a nós. Vamos com um pequeno intervalo. Depois a gente fala sobre o Agamute, fala sobre a saúde. 8h20, continuamos na rede social. Obrigado. Continuamos na rede social, conferindo aqui o nosso Jornal da Rede. Daqui a pouquinho estamos na rede social. Quando voltar a 99, a gente vai falar sobre o Agamute, né? Pegar esse ponto, porque ficou no ar, o ouvinte está esperando na rádio
Então, tecnicamente, o prefeito vai falar sobre o Agamute daqui a pouco. Bruno Lemes. Perfeito. Pegando um gancho ainda, é da saúde, mas não Agamute, a respeito das UPAs, né, que é outra situação que a prefeitura tem que lidar em termos de pagamento da prestação de serviço por parte das organizações sociais, e sabe que existe uma dificuldade também em relação a algumas delas. Porque houve, durante os últimos meses, um esforço muito grande da prefeitura em resolver a situação da Agamute, buscando apoio no governo federal, no governo estadual. Em relação às UPAs, qual que é a estratégia para tentar diminuir os problemas envolvendo essa questão da destinação de recursos? Falta informação de novo, né? Quando eu deixei de pagar, quando uma UPA deixou de pagar salário? Não deixou. No máximo, atrasa 2 dias. Então, não é essa a informação correta. O pagamento das UPAs está em dia, prefeito? Todas em dia. Todas em dia? Todas. Nessa última sexta-feira, e eu tô indo assim, a UPA vem e fala assim, eu preciso de 500 mil para amanhã, ou para daqui a 2 dias. Eu falo, pode deixar que eu vou arrumar. Eu preciso de 600 mil para daqui a tanto. A UPA, Pronto-Socorro Municipal, chegou em nós sexta-feira e falou assim, quinta-feira, chegou e falou assim, eu estou precisando de 580 mil reais para amanhã, para eu pagar folha de pagamento. Sim, senhor. Depositamos 1 milhão. Você acha que quem está com falta vai depositar 1 milhão se o cara está pedindo 1 milhão, 580? É devido. Nós temos contas ainda a acertar com eles. Ninguém deu a mais sobrando, não. Nós demos, já pagamos alguma coisa que estava lá atrasado em relação a ele. Mas nós estamos com as contas em dia, estamos organizando as UPAs. O problema todo foi a Agamute, a maldade do Agamute, e aí há de entender que eu pagava 84% de todo o montante que tinha que ser pago e ele não pagava médico. Lembre-se, Bruno, o contrato nosso é de gestão, não é um contrato de prestação de serviço. Diferenças disso. Prestação de serviço, você presta serviço e eu pago. Gestão, eu te dou dinheiro e você faz a gestão sobre esse dinheiro. E a pergunta é, se eu estou pagando esse mês, eu estou pagando o mês seguinte. Porque eu estou te dando por contrato de gestão, para você trabalhar o mês. Se eu estou pagando 8 milhões e 200 dos 9.400, desde janeiro nós viemos assim, por que ele não estava pagando médico? A primeira coisa que você paga numa empresa, e a gente sabe disso, Pedro, é funcionário. Por que ele não está pagando funcionário? Por que ele paga gente que está limpando o serviço de limpeza, paga o administrativo dele, que é contador, advogado, o diretor dele? Por que ele paga isso e não paga os médicos? Porque tem política, tem maldade nesse quesito. E aí criou-se um corpo totalmente gigante dentro desse contexto. Hoje os médicos lá da UPA estão falando assim, eu acho que ele não vai ter dinheiro para o mês que vem. Vamos fazer aquele sistema tartaruga. Porque eu acho que ele não vai ter dinheiro o mês que vem. Pasme, é isso que está acontecendo. Toda essa andança. Eu fui lá conversei com os alunos da medicina e conversei com os professores da medicina. Todos entenderam. Todos. Tanto que todos estão junto comigo hoje, pleiteando recursos. Estamos de volta no 99 FM. O prefeito está falando aí sobre crise na área de saúde e falando agora sobre o Agamute. O senhor vê o Agamute como o principal fator dessa crise? Exatamente. Ela criou esse processo de crise. O Agamute criou. Criou, porque se a gente está pagando 86%, Pedro... A empresa que administra. Isso. Né? Olha, se a gente está pagando 86%, se você tem 100 atendimentos de ortopedia, o que você tem que fazer? Reduzir 14 atendimentos. Você vai atender 86 atendimentos e não trancar a porta. Não dá para conceber um negócio desse. Se você atende oncologia 20, você vai tirar 1.
mas não trancar a porta. Então tá. Algo não está batendo. E é lá dentro na administração da SPDM. Não é com a prefeitura. Mais do que isso. O senhor está dizendo, prefeito, com todo respeito, que o inimigo mora em casa? Não sei, eu só sei que o modo operante, o sistema de funcionamento da OS lá em questão, que foi colocado em 2019, ela não condiz com a realidade daquilo que a gente está vivendo hoje. E isso é notório, ficou claro para todo mundo. Quer dizer, se eu estou pagando 80% de tudo isso, já estou arredondando a conta, ele tem que tirar 20% do serviço e não fechar as portas, fazendo um atendimento. Acertou esse fator? Que havia uma diferença de 13 milhões para 23 milhões. O Agamute disse que era 23, o senhor disse que era 13. Isso chegou num bom senso do que é devido? Se você for falar que tem ações judiciais do tempo do ex-prefeito e somar essas ações do ex-prefeito... Dá 23. Dá 23, o 21. O senhor 21. Deve 13. Eu devo, hoje, 10 milhões. 10 milhões, 11 milhões no máximo. Tá? O resto é tudo dos atrasados lá, que ele judicializou. E quando ele judicializa, eu não pago, Pedro. A justiça tem que dizer se é verdade ou não é verdade. Ué, uma vez que você vai judicializar a coisa, e automaticamente isso vai, a justiça vai dizer se a prefeitura deve ou se a prefeitura não deve. Caminha-se por isso. Agora, ela coloca nesse sistema para a gente ficar. Pior a situação ainda é a desinformação que você falou, que a pessoa vai para o meio e desinforma ao invés de querer crescer a cidade, organizar a cidade. Quanto mais bagunça, melhor é para um monte de gente. Bruno Lemes. Perfeito, a gente pode ouvir uma opinião, uma colocação do ouvinte, do Alziz da Silva Aquino Neto. Tem algumas colocações, áudio rápido, a respeito de duas áreas aqui do município. Vamos ouvir. Temos condição de ouvir? Do Alziz da Silva Aquino Neto, ouvinte que participou e mandou um áudio. Bom dia a todos da rádio, bom dia prefeito. Prefeito, é o seguinte, dois pontos dentro da casa do senhor. A cidade está muito suja, prefeito. A região central da cidade está suja. Os bairros estão sujos, não estão fazendo limpeza, está complicado. E a questão da saúde, meu filho perdeu um exame agora, no meio de um tratamento, porque não estão fazendo mais exame. Aí você vai na sua escola e fala que eles não estão recebendo, que a prefeitura não paga. Aí você vai falar com o pessoal da prefeitura e fala, não, a gente está repassando o valor X e eles são obrigados a atender. E fica nesse jogo de cintura de um empurra para o outro. A população precisa de resultado, que resolva o problema da população. E o Alziz, ouvinte da rádio, perfeito. Eu vou repetir tudo que eu falei. Certo? Porque é isso. Se eu estou pagando, mas o juiz já entendeu isso, mandou 2 notificações para a SPDM dizendo assim, você é obrigado a atender. O juiz não iria fazer isso se a gente tivesse errado. Uhum. Então nós demonstramos que nós fizemos os pagamentos e ele é obrigado a atender. Não estou jogando de um lado para outro, estou dizendo, nós já entramos com uma ação e o juiz também entendeu que isso é de obrigação da SPDM ou do Hospital H. Agora, essas empresas, prefeito, o senhor está citando aí que a verdade precisa ser colocada, a oportunidade, né, para colocar. Essas empresas que administram a saúde de Taubaté, elas não têm o capital suficiente para cobrir a necessidade de pagamento em dia. Elas trabalham só sob a verba da prefeitura, quer dizer, se a prefeitura mandar eu pago, se a prefeitura não mandar eu não pago. Pedro, funciona assim, prefeito? O faturamento dessa empresa é de 1 bi por mês. Não tem 1 milhão. Que isso? Algo está errado no meio desse contexto. É a maior que existe. É maldade mesmo, maldade com o nosso cidadão municipal. Para criar um problema aí, fica falando que a culpa é do prefeito. É isso aí. É o dia a dia. É o tempo todo isso. Agora, com a praça. Nós já estamos com o projeto pronto da praça.
Dom Epaminondas, para a reforma inteira. Conversamos bastante com o padre, para a gente fazer uma coisa em consenso, para que não haja uma coisa de cima para baixo, e com os comerciantes ali, pelo menos com o nosso presidente da Associação Comercial. Ora, ali sai um outro modelo de projeto. Nós temos de recurso para isso. Se eu estou pagando saúde, como é que ele quer que eu organize o resto? Se eu já conversei tudo aqui, que eu estou no dia a dia fazendo os pagamentos mensais dentro desse contexto, nós estamos fazendo aquilo que a gente pode, com os 200 milhões de restos a pagar que eu recebi, mais ICMS que abaixou, mais fundo de participação dos municípios que abaixou também, mais Ford que saiu, mais LG que saiu, mais pandemia que teve. Se alguém acha que esse mundo tá fácil, eu queria ter vivido em 2013 lá, quando pegou a saída saiu o Peixoto, entrou. Ele falou que tinha uma dívida de 40 milhões. Pô, a maior dívida da história. Eu peguei 200, mais tudo isso, e ainda em 2022 mais o CAF. Ah, Jesus. 8h32, vamos com o intervalo, continuamos na rede social. Pois não, Bruno Lemes. Prefeito, não somente uma colocação aqui, Pedro, do ouvinte, mas um problema específico. Até ontem passei por lá na Avenida Voluntário Benedito Sérgio, no bairro da Estiva, que está em obras, o trabalho da Sabesp. Próximo o semáforo. Exato, e o trabalho que está trazendo um pouquinho de transtorno para os moradores e motoristas, porque é estreita em uma faixa de rolamento. Não, é uma faixa só, mas com toda sinceridade, eu passei ontem por lá. Está impedido no sentido bairro-centro, ali no semáforo. Você tem que virar à direita ali do antigo bar do Isidoro, ali, que eu vou colocar como referência. Você vira à direita, vira à esquerda, você está no mesmo sentido, você vai sair lá na volta de São Paulo. A colocação do Cláudio que é a seguinte, que a prefeitura não estudou uma parada de ônibus alternativa, porque é onde está tendo a obra, tem um ponto de ônibus na frente. Somente a colocação... É uma questão de bom senso da própria empresa, né? Mas se sair do itinerário... Parar um pouquinho antes, meu, por favor. Vou ter que mudar o ponto, tirar todo o ponto de ônibus, Bruno, coisa de uma semana, e mudar por causa de uma semana, Bruno. A empresa deveria... Concreto, mas tudo bem. Eu até respeito. Eu respeito ele está também. certo de reclamar, mas espera um pouquinho. O ônibus é que tem que parar uns 10 metros antes, meu Deus. Não é verdade? Agora, uma obra necessária ali, eu vi que é grande a obra, inclusive, ali que pega meia pista da Voluntário Benedito Sérgio, justamente no sentido bairro-centro, né? Passei ontem por lá. Não tem obra que não prejudique, né? É complicado. Não prejudique. Agora, prefeito, falando a respeito ainda da questão da saúde, dessas dificuldades impostas pela organização social, o senhor acredita que existam elementos ou situações que possam fazer com que se avalie o futuro da SPDM na gestão da Gamut? Já estou abrindo licitação para tirá-la. O senhor vai tirar? Vou. Aliás, ele quer sair. Porque eu não poderia dizer que eu vou tirar, porque eu vou abrir licitação, ele podia ganhar de novo. Mas ele não quer mais. Então, se ele não quer mais, então ele vai sair. Ótimo, para nós está de bom tamanho. Porque a Chavantes, que está lá na UPA Santa Helena e na São Marino, ou a IESP, que está no Pronto-Socorro Municipal e no SECAP, elas não tiveram problema com o médico. A não ser por conta de um dia ou dois, mas o restante foi tudo na normalidade. Porque pagou primeiro os médicos. O senhor não acredita mais na estadualização do hospital? Acredito e estou lutando por isso, e é a única saída. Mas aí nós estamos entrando num outro viés, que eu já conversei com eles. Tem um apoio de 39 municípios. Agora, como é que o senhor espetacular isso. Hoje estarei com o governador, quero ver se a gente já coloca isso em pauta para o governador também. É tudo de bom isso. Olha, é importante entender. Com isso, nós estamos devendo 1 milhão por mês, certo? Que a gente não estava conseguindo pagar. Eu pego 1,5 milhão do Estado, que já se comprometeu em repassar para nós, e mais 1,5 milhão do governo federal. São 3 milhões. 3 milhões vai sobrar dinheiro para a gente colocar nas UPAs. Então, esse dinheiro vem agora, prefeito? Vem agora em setembro. Se vier, se tudo der certo, e eu já tinha previsto isso para os gestores das OS.
em janeiro, quando eu vi que ia cair ICMS, ia cair fundo de participação ali, começo do ano, quando a gente viu, eu já sentei com eles e já falei, olha, o ruim vai ser agosto e setembro. E setembro é muito grosso, né? Como diz o Lula. Agosto e setembro vai ser ruim. Eles já tanto a Chavantes quanto a ETS, elas já se precaveram disso daí, já organizaram a casa para que isso acontecesse, avisaram todos os seus fornecedores, fizeram todo o seu trabalho. Normal, dentro desse contexto. Então, não há por que ficar tendo. Nós tivemos com isso, esse paliativo de 3 milhões, a gente vai tocar até a hora que estadualizar. Que tem que estadualizar. Porque, afinal de contas, nós estamos atendendo, nesse primeiro semestre, 62 cidades nós atendemos. Não é só Taubatiano. Isso nunca foi hospital municipal. É municipal só porque a gente paga a conta e paga a maior conta. Mas a gente é obrigado a atender, porque entra SUS e a gente é obrigado a atender todos. Todos que param na Dutra, tem acidente, vêm para cá e assim continuam. O hospital municipal, prefeito, é aquele que só a prefeitura paga. Aí ele é municipal. Só atende munícipes da cidade. Porque daí ele sim. pode, né? Como se fosse como se fosse particular. Perfeito. Ele atende a população porque a prefeitura paga. Então ela não precisa do Estado, ela não precisa do governo federal, ela paga. Aí o senhor pode mandar nos leitos que tem no hospital. Se o governo federal ajuda, ele permite a entrada do SUS. Se o governo estadual ajuda, ele permite a entrada do SUS. Aí não tem jeito Mas, assim, de ser diferente. Né? Essa questão que o prefeito está falando aqui, do fundo de participação dos municípios, que são repasses federais que vêm para o município, né? E que estão atrasados e reduziram tanto 33%. 33%. E isso aí é uma gritaria de todos os prefeitos, principalmente no Norte e Nordeste, que são os estados que dependem somente, eles não têm impostos municipais, arrecadação no estado, depende exclusivamente de repasse federal. São os que mais estão sofrendo, né? E é uma diminuição nesse repasse que está prejudicando todas as prefeituras, não é só Taubaté, né? Tanto que eu fiz um requerimento semana passada para que a Secretaria de Finanças informe para a gente qual é o montante, né? Está atrasado e o quanto que a gente está perdendo em arrecadação no município de repasses de fundo, né, tanto seja de federal quanto de estadual também. Estamos entrevistando, obrigado Barreto, estamos entrevistando o prefeito municipal, Saldi, aqui no nosso Jornal da Rede. Prefeito, o senhor está satisfeito com o seu trabalho ou o senhor acha que poderia ser diferente, poderia ser melhor? Se eu tivesse menos intempéries, menos pessoas jogando contra, ações o tempo todo, ou se não, governo federal não dando esse tombo, ICMS, putz, tudo seria muito melhor. Eu estaria voando mais do que eu estou hoje. Mas, inclusive, nas últimas eu falei bastante que a gente é grupo, mas a gente está analisando, que conversei com a minha família, e que a gente deve ir para a próxima reeleição para mostrar o que foi feito, porque senão eu vou ser escrachado como esses áudios, achando que tudo é culpa minha e que eu não fiz nada. Então a gente tem que mostrar para as pessoas o que a gente fez, afinal de contas. Fizemos muitas coisas. E isso tem que ser mostrado o tempo e passo. Porque não dá para você entrar numa prefeitura. Larguei a minha empresa, onde eu tinha trabalho. Estou vindo para me dedicar. Não estou levando dinheiro nenhum para casa. Pego um monte de situações absurdas, empresas de araras entrando em licitação contra as licitações, desde lápis até maquinário, agora muda para Jardinópolis, empresa contratada para fazer isso. Se tá fácil isso, né? Se é para eu andar ou não é para eu andar, olha a licitação da iluminação até agora. É uma atrás da outra. E não é porque eu estou fazendo coisa errada.
nós vamos acabar com a iluminação. Escreva o que eu estou falando para você. Vai ser quem vai ganhar uma saveirinha, o cara vai esticar a escada e vai trocar a lâmpada. Porque ele está tirando tanto, tirando o que você tem que ter a RT, tirando o que você tem que ter responsabilidade sobre os seus funcionários, tirando a parte de seguridade, tudo. Está sendo obrigado a tirar. É isso que eu estou encontrando. É isso que eu queria? Não, de jeito nenhum. Mas é isso que eu encontrei. Agora, eu sei que eu não estou conseguindo atender todos, né, naquilo, mas é o dia a dia de todo o contexto daquilo que eu recebi. Perfeito. Só aproveitando o fato de falar para a Rádio 99, durante o intervalo no rádio, na rede social, o senhor disse que já estuda uma mudança na gestão do Hospital Municipal Universitário. O senhor pode confirmar isso e qual o caminho que o senhor pretende adotar? Licitação normal, já começamos a abrir, conversamos com a empresa realmente não quer ficar. E a partir daí a gente tem que tomar um rumo, né, de abrir uma licitação nova, chamamento público. Da última vez eu levei outro processo porque vieram 32 OS para participar. É só por Deus. Quando tem 3, você demora 3 meses. 32 demora quanto, Pedro? E é uma recorrendo da outra, e agora levei uma CPI porque atrasou. Agora, como eu vou fazer? Eu vou falar assim, não pode vir participar. O prefeito, agora, em cima dessa situação que o senhor afirma que haverá uma licitação e com o desejo e a vontade que a atual gestão tem de estadualização do Hospital Municipal Universitário, como que fica esses dois aspectos, né, de pedido de estadualização e consequente a realização de uma nova licitação? Tem um termo que a gente coloca de forma resolutiva. O termo é resolutiva. Então fica até a hora que o outro assumir. Não vai ser. O processo é demorado, não é um processo de hoje para amanhã. Mas é uma quebra de contrato, não? Não, eu coloco isso no contrato. Que ele está ciente que isso pode acontecer. E que vai ser cancelado de forma resolutiva se o Estado assim entender. O Estado pode simplesmente absorver, tocar isso até o final do contrato e andar. Eu não quero prejudicar nenhum OS, mas há de entender que há condições da gente deixar tudo isso explícito no contrato, no termo de referência. Outras OS das UPAs também correm esse risco? Não. Todas estão indo muito bem, estão pagando os seus médicos, organizando. Peço que os médicos tenham paciência, conversem com seus gestores. Nós estamos pagando adiantados já estamos organizando. Eu pedi para que eles tomassem cuidado em agosto e setembro. Agosto, sim, foi um mês ruim, mas setembro já está sendo muito melhor. Se vier esse recurso do Estado e as emendas que eu estou indo em Brasília atrás, estou indo já fui semana passada, peço também, né, porque tem técnicos lá na Câmara Municipal que falam muito, mas na hora de trazer recursos para cá, traz para a praça na frente da casa da mãe dele. Pô, tá de sacanagem isso. Para reformar a praça, né, da frente da casa, não é que não seja, mas nós temos outras prioridades, como saúde. Não venha bater em saúde se você não foi atrás de recurso para isso. E aí pegou uma emenda que era sua e falou que era dele, que ele que tinha trazido. Nós levantamos lá, mas como? É do Alberto. Então, há de entender que é a desinformação. Mas a oposição ao senhor na Câmara é pequena. Mas eu estou dizendo para você, não é uma questão, é a desinformação. O que o Alberto colocou, que a gente tem que ir lá para colocar isso em dia, dizer o que a gente está fazendo, porque eu estou dando hoje, eu estou fazendo uma retrospectiva, que era o que você queria escutar lá, né? Certo? Mas é importante isso. Eu preciso que os vereadores vão atrás dos seus deputados para trazer recursos para Taubaté. É a hora. Como o Alberto fez lá atrás, por várias vezes. E não é só ele, não. Vários vereadores. Né? Mas não olhar o umbigo.
É saber que é uma cidade e que precisa hoje é saúde, né? Precisamos organizar muito mais essa parte da vida das pessoas, que são os exames, toda essa parte, que tudo isso vem realmente de bom grado, para depois você caminhar para outro caminho. O prefeito, nós vamos com o último intervalo, continuamos na rede social e voltamos na 99 em seguida. Prefeito, o senhor colocou no ar aqui que o senhor será candidato à reeleição. De uma forma taxativa, o senhor coloca isso nesse momento, que vai ser candidato, talvez até tirando aí alguns rumores no meio político de que o senhor não sairia candidato, até de que isso foi citado, né, que o Digão, que hoje é o seu secretário, receberia o apoio e tudo mais. Isso está fora de cogitação. O senhor é candidato à reeleição? O próprio Digão veio falar comigo sobre isso. Que eu teria que ir para mostrar o que eu estou fazendo. O que nós estamos fazendo, porque ele está no governo também. É o que os vereadores vêm me cobrar, porque aqueles que estão na base também querem ver que eles apostaram num prefeito certo. Também estão me cobrando esse contexto. Então, a cobrança está muito grande, foi isso que eu coloquei em relação a isso. O senhor pretende mudar o seu secretariado nesse último ano antes das eleições? Quem sabe? Inclusive com pessoas que hoje estão e que têm uma ligação política de outros viés na cidade? A não ser pela reforma administrativa que a gente está usando, né, que a gente tem que reformular ela, eu não devo mexer. Mas é lógico, se aparecer alguma coisa para o meu ou familiar ou de emprego para os nossos secretários, eles queiram sair, para mim está de bom tamanho. Do contrário, caminho, vida que segue, estou muito contente, eu acho que agora a gente acerta, não são todos ótimos, mas eu tenho certeza que pelo valor que eles recebem, pelos salários que eles recebem, nós estamos além. Vai ser um ano mais difícil para o senhor ou mais fácil? Muito mais fácil. Mais fácil? Muito, mas muito. Para a população vai ser mais fácil ou mais difícil? Muito mais fácil também. A partir de outubro a gente já vai começar a notar diferenças boas para isso, não tenha dúvida nenhuma. Apesar de praças que a gente tem que fazer, nós trabalhamos muito embaixo da terra, com as enchentes, né? Então, Vila Bela... Eu tenho uma expectativa sobre isso, viu, prefeito? Né? Porque passamos aí por situações realmente horríveis no último verão. Às vezes, fazer a praça e não cuidar como era feito, porque a praça aparece, e você não cuidar do que está embaixo da terra, a terra leva a sua praça. Aí o prefeito é o culpado. Agora, não aparece. Porque vai no prefeito, né? Não aparece essas coisas embaixo da terra, mas nós estamos fazendo muito. Né? Aquele viaduto lá perto do Frango Assado, não deve ter mais enchentes daquele jeito. Enchente toda vez. O túnel da Daruma. Absurdo aquilo lá. Chamar de túnel não. Tem um você vai ver como é que nós já resolvemos lá. A Avenida do Povo diminuímos muito. Está faltando 2 piscinões ainda que a gente precisa fazer. Depende da empresa da Anatel lá, dos Linhões, dela ceder espaço. Vila Bela, aumento, estamos precisando de recurso. O governo do estado passado prometeu um monte de coisa, não assinou nada. Deu dó, né? Porque do município que estava precisando realmente, se tivesse assinado as coisas que tinha prometido, a gente estaria muito melhor. Mas, paciência. Vamos pegar agora esse dinheiro que a gente tem do Desenvolve São Paulo, se Deus assim permitir, e utilizar naquilo que a gente tem de infraestrutura e resolver todos os problemas embaixo da terra. Primeiro, próximo prefeito, né, vai ter muito recurso, porque Embraer, só para vocês terem uma ideia, ela já anunciou perto de 10 bilhões de dólares de aumento de PIB para Taubaté. Isso é uma coisa que ninguém na vida
pode pensar. Eu acho que lá atrás, Guido Miné, quando trouxe a Ford, falou a mesma coisa, que falou assim, nossa, é uma coisa que ninguém imagina o quanto vai crescer a estrutura de Taubaté com isso. Prefeito, aproveitando, o senhor falou da Ford, né, e da área da CSN, o senhor tem alguma informação de quando começa a instalação da CSN efetivamente aqui na cidade? Importante é o seguinte, eles não podem parar a Prada lá em São Bernardo. Então eles não podem tirar a máquina de lá e colocar a máquina aqui, eles têm que comprar máquinas novas. Então eles estão adaptando o prédio, comprando nesse mesmo momento máquinas novas para cá. Vem tudo novo. Estamos de volta na 99, o prefeito fala sobre CSN, quando é que a empresa vai, podemos dizer, né, impulsionar, né, acelerar na sua instalação em Taubaté. Então, ele está terminando agora as reformas num dos prédios, está comprando as máquinas vêm todas novas, modernas, com muito menos impacto de tudo, né, ambiental, social, tudo. E com isso, ele deve começar a contratar. Hoje nós temos uma contratação boa lá, que é do supermercado, onde entrou o Macro, né? Max Atacadista. Que é uma big de uma empresa. Grupo Mufato. Ela comprou 16 unidades do Macro. E eu conversei com o proprietário, porque... né, não tem outro jeito, conversei com o proprietário. A hora que eu conversei com o proprietário, ele falou que a esposa dele tem a segunda maior empresa de ônibus. Primeiro a Marco Polo, depois a dele. Falei, por que tá longe então, né? Tá lá em Santa Catarina. Venha para Taubaté, né? Taubaté tem espaço para isso, a gente consegue. Ele falou, vamos estudar. E eu tenho certeza que, como esse povo taubatiano é muito receptivo, é acolhedor, gosta, né, eu não tenho dúvida que daqui a pouco a gente está trazendo mais uma fábrica aí boa para Taubaté e região. Pois não, e a gente espera realmente o sucesso, né, e a recuperação da economia, né. Ninguém gosta, né, prefeito, de uma situação como essa, né, torce pela recuperação economicamente da cidade, que tudo aconteça a mil maravilhas, né? Exatamente. Quero agradecer pela presença do senhor aqui, a presença do presidente da Câmara Municipal, Alberto Barreto. O Barreto, na verdade, não está como entrevistado e nem acompanhando o prefeito. Ele foi convidado a ser o comentarista hoje do Jornal da Rede, então ele estava aqui com suas opiniões, né? Então, quero agradecer aí ao Alberto Barreto. Mais alguma consideração, Barreto, antes de encerrar com o prefeito? Não, O prefeito é o último que fala, não é verdade, Barreto? Não, o presidente sempre fala por último. Que eu falei desde o começo lá, né? Que acho que é importante a informação correta, né? A desinformação só atrapalha todo mundo. O que a gente precisa é exatamente isso. A população precisa que a informação chegue para ela de forma correta, transparente, para que ela possa entender e saber exatamente quem está certo e quem está errado nas decisões que tomaram. Né? Acho que o principal é essa questão, né? Não sei como é que está o nosso tempo aí, mas a gente tem as sessões na Câmara hoje, nós temos aí, se não me engano, 5 ou 6 vetos, né, do prefeito que precisam ser analisados. Vai derrubar tudo? A sessão praticamente... Vai derrubar tudo? Aí precisa ver o voto de cada vereador, né? Mas na sua opinião? Na minha opinião, alguns vetos devem ser mantidos, principalmente na questão da iluminação. Para mim, o projeto de lei está errado, é absurdo. A prefeitura tem que ter a decisão dela contratar uma empresa para executar o serviço ou ela ter a liberdade, se quiser fazer por conta própria. Essa é a minha opinião. Eu não voto, infelizmente. Se votasse, votaria não. Votaria sim, né? Votaria não no projeto, como já falei, e votaria sim pela manutenção do veto, porque bom debate, não vai dar tempo de debater, então, mas dá um bom debate. Só para fechar a questão, a gente não tem que ficar pensando muitas vezes, mas eu sou um vereador oposição ao prefeito, então eu quero votar isso porque isso vai ser ruim para o prefeito. Não, isso não vai ser ruim para o prefeito. Vai ser ruim para a cidade, vai ser ruim para os próximos gestores. Porque amanhã, se for o senhor, por exemplo, prefeito de Taubaté, vamos dar um exemplo, e essa lei estiver valendo, se a empresa simplesmente romper o contrato com a prefeitura, dizendo assim, não vou mais prestar esse serviço, automaticamente o senhor vai ter que parar de cobrar a taxa de iluminação até que faça uma nova licitação. Quanto tempo vai demorar isso? Isso vai levar a um prejuízo aos cofres da prefeitura. Por quê? Nós temos 34 mil pontos de iluminação na cidade. Nós temos hoje 1.700 pontos apagados. 5%. 5% dos pontos estão apagados. Mas a taxa de iluminação, ela é para custear o pagamento de todas as luzes que estão acesas na cidade,
certo? E fazer a manutenção desses 1.700 pontos que estão apagados. Então, eu não posso acabar com a cobrança da taxa, que eu faço isso de forma linear na cidade. E tá errado isso aí para mim, tá? E outra questão O senhor acha, então não dá mais tempo, né? Que eu tô com. Sim. Nós temos um horário aqui, depois a Gleice lá, uma fera. Sim, né, mas Gleice? para deixar Se clara a minha atrasar um pouco. posição em relação Obrigado, viu, Roberto Barreiro. Prefeito, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado por ter esclarecido, né? É lógico que a gente tem muito a acertar, estou aprendendo muito, né? Mas Deus está dando sabedoria, discernimento, para a gente tocar essa prefeitura com o amor de um taubatiano que nasceu aqui e quer que realmente essa cidade avance. Muito obrigado a todos. Obrigado, prefeito. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.